O eco da floresta. Numa vila esquecida entre montanhas e nevoeiros eternos, havia um lugar que os mais velhos evitavam mencionar, a floresta de Silva Negro. Diziam que, no coração dessa mata densa, havia uma pedra tão antiga quanto o tempo, envolta por raízes retorcidas e um silêncio que engolia qualquer som. Chamavam-na de Pedra Encantada, mas o encantamento era tudo, menos belo. A história começava sempre com um sussurro. Os que ousavam se aproximar diziam ouvir vozes dentro da cabeça, promessas, segredos, lamentos. Alguns voltavam, mudados. Outros, nunca mais. Lara, uma jovem curiosa de 17 anos, era cética por natureza. Cresceu ouvindo essas histórias contadas pela avó, que jurava ter visto a pedra uma vez, muitos anos atrás. Ela respira, Lara, dizia com os olhos distantes. E quando você encara, ela te encara de volta. Cansada do medo e dos limites da vila, Lara decidiu que era hora de descobrir a verdade. Escolheu o dia da névoa mais densa, acreditando que isso ajudaria a se esconder caso alguém tentasse impedi-la. Com uma lanterna, uma mochila com água e o velho diário da avó, que guardava um mapa rudimentar desenhado à mão, ela partiu antes do nascer do sol. A floresta parecia viva. As árvores rangiam, os galhos sussurravam nomes que ela nunca dissera em voz alta. A cada passo, o ar ficava mais pesado, mais denso. O tempo parecia se curvar, como se os minutos durassem horas. Depois de horas caminhando, Lara chegou a uma clareira. No centro, coberta por musgo negro e raízes pulsantes, estava ela, a Pedra Encantada. Estranhamente lisa, com rachaduras brilhando em vermelho profundo, ela parecia quente. Lara se aproximou, esticou a mão. E ouviu seu próprio nome, sussurrado em seu ouvido. Mas não havia ninguém ali. Vozes dentro da pedra. Lara congelou. O sussurro que pronunciara seu nome não vinha de trás, nem dos lados. Vinha de dentro dela. Um som abafado, como se sua mente tivesse sido invadida por uma presença antiga e entorpecente. O ar ao redor da pedra parecia vibrar, e o chão sob seus pés pulsava, como se estivesse sobre um coração enterrado, batendo devagar. Ela recuou alguns passos, tentando entender o que sentia. Sua lanterna piscou 3 vezes antes de apagar de vez. No instante seguinte, a clareira mergulhou em uma escuridão pesada, como se o próprio tempo tivesse fechado os olhos. A única luz vinha agora das rachaduras da pedra. Um brilho vermelho alaranjado que latejava como um fogo interno. A cada segundo, Lara sentia algo puxando sua consciência para mais perto daquilo. Foi então que ouviu de novo, dessa vez mais claro. Você veio, como ela. Como a primeira. Quem está aí? Lara gritou, girando no lugar, mas tudo o que via eram árvores imóveis, sombras estáticas. E ainda assim, sentia ser observada de todos os lados. A voz respondeu, suave e fria. A sua avó também tocou a pedra. Ela despertou. Lara caiu de joelhos. A revelação a atingiu como um raio. As histórias da avó, as mudanças de humor, os longos silêncios, os pesadelos constantes, em tudo fazia sentido agora. A pedra tinha marcado sua avó. E agora queria marcar Lara também. Sem pensar, Lara puxou o diário da mochila, procurando qualquer pista, qualquer aviso. As páginas estavam escritas à mão, mas uma delas parecia diferente. As letras estavam arranhadas, quase como se tivessem sido feitas por unhas. Se você ouvir seu nome, fuja. Se responder, ela entrará. O sangue gelou em suas veias. Ela já tinha respondido. Já havia aberto a porta. E naquele momento, atrás dela, um galho quebrou com um estalo seco. Ela não estava mais sozinha. Lara se virou rapidamente, o coração acelerado martelando em seus ouvidos. Mas não havia ninguém ali. Nada além das sombras das árvores dançando sob o brilho pulsante da pedra. Ela tentou se convencer de que era só o vento, até ouvir passos. Lentos. Arrastados. Como se algo caminhasse descalço sobre as folhas úmidas. Ela se abaixou, apertando o diário da avó contra o peito. O som se aproximava, e uma figura começou a se formar entre os troncos escuros. Era alta, magra demais para ser humana. A pele, ou o que parecia ser pele, era cinzenta, coberta de rachaduras e terra seca. Onde deveriam haver olhos, havia apenas buracos escuros que sugavam a luz ao redor.
A criatura parou a poucos metros dela. O silêncio da floresta se intensificou, como se até os insetos tivessem prendido a respiração. Lara queria correr, gritar, qualquer coisa. Mas as pernas não obedeciam. Era como se a pedra a segurasse. A criatura finalmente falou. Sua voz era grave e úmida, como se falasse debaixo d'água. Você a despertou. Agora, ela precisa de um corpo. Lara recuou, engolindo o pânico. Do que você tá falando? O que é ela? A criatura inclinou a cabeça de forma estranha, como se estivesse tentando entender uma pergunta absurda. A pedra é o selo. Dentro dela dorme uma velha fome. E quando alguém responde ao chamado, ela acorda. Lara sentiu uma dor aguda na têmpora. As palavras ecoavam em sua cabeça como um zumbido insistente. De repente, imagens invadiram sua mente, a vila em chamas, rostos familiares distorcidos pelo medo, olhos vazios olhando para o céu. Ela gritou e caiu de lado. A pedra brilhava com mais intensidade agora. Rachaduras maiores surgiam, como se algo dentro dela estivesse tentando sair. A criatura se aproximou e sussurrou. Você ainda pode impedi-la, mas precisa deixá-la levar algo em troca. O quê? Perguntou, ofegante. Escolha, sua voz ou sua memória. Antes que pudesse responder, a clareira tremeu, e a pedra rachou por completo com um estalo ensurdecedor. Algo estava saindo de dentro dela. Lara tentou se levantar, mas o chão parecia ter vida própria. As raízes ao redor da pedra encantada se agitavam como serpentes famintas, e a luz que vinha de dentro da fenda recém-aberta era algo que seus olhos não conseguiam encarar por muito tempo, era como olhar para um pesadelo em forma líquida, pulsando, girando, sussurrando. Do interior da pedra, emergiu uma figura. Não era feita de carne, nem de pedra, mas de sombras espessas que escorriam como fumaça. Tinha braços longos demais, um corpo que flutuava e se distorcia a cada segundo. Mas o que mais aterrorizou Lara foi o rosto, ou a tentativa de um. Mudava a cada instante, às vezes o de sua avó, outras vezes o dela própria, chorando, rindo, gritando. A criatura recém-liberta se virou para Lara como se já a conhecesse. Você me abriu. Disse a entidade com uma voz que soava como 1000 vozes sobrepostas. Lara se arrastou para longe, tremendo. Eu não queria, e eu não sabia. Agora sabe. E a fome é antiga. A sombra ergueu o braço e apontou para a criatura cinzenta, o guardião. Sem hesitar, o ser se ajoelhou, aceitando o destino. Em segundos, ele foi consumido, como se nunca tivesse existido. A pedra, agora em pedaços ao chão, continuava a brilhar em vermelho, mas era claro, o que quer que estivesse selado ali, agora estava livre. A entidade se aproximou de Lara, que segurava com força o diário da avó. Você precisa escolher. A voz ecoou dentro dela, fazendo seu nariz sangrar. Sua voz ou sua memória. Um de vocês deve carregar a prisão. De repente, ela entendeu. A pedra era uma prisão viva, e só podia conter a entidade se alguém a alimentasse, com sua identidade, com sua essência. Era assim que sua avó havia sobrevivido, esquecendo. Perderá memórias inteiras para manter o mal contido. Lara fechou os olhos. O medo lutava contra a razão, mas algo maior a movia, a vila. As pessoas. Sua família. Leve minha voz, disse, sentindo a garganta arder no mesmo instante. Foi como engolir vidro. A sombra parou. Um sorriso torto se formou em seu rosto instável, e num estalo abafado, ela foi sugada de volta para os pedaços da pedra. As rachaduras se fecharam devagar. As raízes se acalmaram. E o silêncio voltou. Mas Lara não conseguia mais falar. O sol começava a nascer por entre os galhos da floresta quando Lara, muda e trêmula, deixou a clareira para trás. A pedra encantada estava novamente selada, seus fragmentos colados como se nunca tivessem se rompido. Mas dentro dela, algo se mexia, esperando. Cada passo de Lara era pesado. Sua garganta queimava, como se ainda houvesse algo preso ali. Tentava gritar, chorar, chamar por ajuda, mas apenas o som abafado da respiração desesperada saía. Sua voz havia sido levada. Como prometido. Quando enfim chegou aos limites da vila, cambaleando,
suja de terra e sangue seco, foi recebida com choque e confusão. Os moradores correram até ela. Sua mãe a abraçou forte. Todos perguntavam o que havia acontecido. Mas Lara apenas balançava a cabeça. Não conseguia contar. Literalmente. Durante dias, ela tentou escrever o que viverá. Sempre que pegava papel e caneta, sua mão tremia, e as palavras desapareciam da sua mente como poeira ao vento. Era como se a entidade tivesse levado mais do que sua voz, levará o direito de contar a verdade. Ainda assim, sua avó a olhava com olhos diferentes agora. Um olhar de quem reconhecia a dor. Numa noite silenciosa, a velha se aproximou de Lara, entregou-lhe um colar com uma pedra escura pendurada e sussurrou em seu ouvido. Agora você é a nova guardiã. Lara entendeu. A lenda não era apenas sobre a pedra, e mais sobre quem a mantinha trancada. A cada geração, alguém precisava vigiar. Alguém que conhecesse o preço. Que suportasse o fardo do silêncio. Desde aquele dia, a floresta foi evitada mais do que nunca. Mas à noite, algumas crianças ainda juram ouvir sussurros vindos das árvores. Vozes que chamam por nomes que ninguém mais lembra. E se alguém responde? A pedra acorda. Se você gostou dessa história cheia de mistério e ação, inscreva-se no canal Um Contor para mais histórias incríveis. Lá você encontrará aventuras eletrizantes, criaturas lendárias e muito mais sobre o mundo dos games mobile. Não perca tempo, junte-se à nossa jornada e venha explorar um universo de contos épicos. Se inscreva agora!